importa nesse momento mostrar de que maneira o princípio de conservação do momento angular, ele tem como consequência imediata essa lei das áreas. Em primeiro lugar, estou relembrando aqui como é que a gente calcula a área de um triângulo. A partir do fato de que dois dos lados desse triângulo estão sendo representados por vetores, A e B. Você sabe que a área de um triângulo é metade da base vezes a altura. Aqui está a base que eu estou tomando o módulo do vetor A como sendo a base. A altura é a projeção perpendicular à base do do lado B. E isto é B vezes o seno de alfa. Ora, mas A vezes B vezes o seno de alfa é exatamente a conta que determina o valor do produto vetorial. Então, nós podemos escrever a área de um triângulo como sendo o módulo de um produto vetorial. E aí é o que eu vou fazer aqui. Eu vou usar essa ideia para calcular a área percorrida por um planeta. Suponha que isso aqui seja uma elipse. Não critique o meu desenho, por favor. Meu desenho é péssimo, né? Aqui está o Sol, o centro de atração, o centro de forças, né? Em relação ao Sol, que nós vamos calcular todos os momentos angulares. E eu deixo passar o mesmo intervalo dt nesses dois trechos da trajetória. E eu vou determinar qual é a área varrida por esse raio, por esse vetor posição, quando o nosso planeta vai de P até Q. Ora, isso aqui usando lá o raciocínio que eu acabei de mostrar, é o módulo de um determinado produto vetorial. E esse produto vetorial envolve aqui o vetor posição e aqui um vetor que, quanto menor for o dt, mais se aproxima do tamanho do segmento do arco de curva, do arco de elipse. E aí, esse tamanho aqui, ele vai, no limite em que dt é pequeno, eu posso representá-lo por um vetor dr, que é o vetor velocidade vezes dt. A distância percorrida é velocidade vezes tempo, é isso que está escrito ali, tá? E aí eu posso dizer que essa área dA que aqui está, ela usando esse raciocínio, é a metade do produto vetorial de R por V dt. Legal? Esse dt pode sair fora, então fica meio de R vetorial V. Aqui tem um dt nessa parada. O que nos interessa é a área varrida por unidade de tempo, porque dizer que áreas iguais são percorridas em tempos iguais é o mesmo que dizer que área dividida por tempo é um valor constante, ou a taxa de variação temporal da área varrida pelo vetor posição é fixa. Então, eu tenho aqui que dA dt é 1/2. Agora eu vou fazer aparecer algumas coisas a mais aqui. Eu vou multiplicar e dividir pela massa do meu planeta. Para que isso? Porque quando eu multiplico pela massa, esse V junto com o M é o meu P, é o meu momento linear. Não é isso? Então aqui vai ficar R vetor P e aqui fica 1/2M. R vetor P é o momento angular. Pronto. Aqui está a taxa de variação temporal da área varrida pelo vetor posição é proporcional ao módulo do momento angular. E como o momento angular é conservado, uma vez que a força é central, essa relação é fixa. Está provada a segunda lei de Kepler. Foi essa demonstração feita pelo Newton, foi um dos marcos na história da mecânica. Quando o Newton aparece com as 3 leis, com o livro dele e tal, ainda havia muita desconfiança sobre se essa seria realmente a melhor forma de descrever a natureza. E havia poucos sucessos, no sentido de poucas coisas conhecidas podiam ser previstas com aquele material do Newton. Porque a natureza é muito complicada, né? A gente descreve coisas simples. Eduardo, a gente despreza, por exemplo, a resistência do ar, quando fala dos projéteis, né? Depois a gente introduz a resistência do ar, mas tem essa história, ser linear, ser quadrático. Então, a gente vai aos pouquinhos. Imagina o Newton, coitado, né? Coitado não. Imagina o Newton lá, no começo dessa história toda,
tentando mostrar para as pessoas que a formulação que ele estava dando para a mecânica era boa, né, sem ter coisas muito concretas nas quais se apoiar. Então, quando ele mostra que a segunda lei de Kepler é uma consequência das leis dele, é um grande sucesso. E isso mobiliza o meio científico da época. Um detalhe é que essa demonstração que eu fiz aqui, ela só envolve o fato de que o torque é zero, né? Ou seja, que o momento angular é conservado. Então, isso aqui é verdadeiro para qualquer força central, não só para a força de gravitação. Então, qualquer força que seja central vai obedecer a essa mesma lei, né? Existe uma outra maneira da gente reescrever o momento angular de uma partícula. A gente vai falar sobre isso com mais detalhe um pouco mais tarde, mas você já viu isso no seu curso de física básica? Nós podemos associar esse movimento do planeta ao redor do Sol uma velocidade angular, né? Essa velocidade angular pode ser representada por um vetor, né? Esse vetor obedece a uma regra da mão direita, né? Então, eu poderia escrever, por exemplo, que essa velocidade pode ser calculada como o produto ômega-r, né? O vetor ômega multiplicado pelo vetor r. E aí, você tem aqui ômega-r, outro r aparecendo aqui, aparece um r quadrado, né? Então, ômega vezes r quadrado é constante ao longo do movimento de um planeta. Então, quando eu me aproximo do Sol, o r diminui, o ômega tem que aumentar. O planeta viaja com uma velocidade angular maior, né? E tem esse r quadrado aqui no meio da história, que vai ser super importante quando a gente falar das outras leis de Kepler. Você já deve estar adivinhando por quê, né? A força não cai com r ao quadrado? Olha esse r quadrado aparecendo aí. Isso aí vai dar samba daqui a pouco.